Bom dia, irmãos. Bom dia? Bom mesmo? A nossa palavra hoje vai ser no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a última sessão dessa carta, a última sessão do capítulo 3. O livro de Efésios é um livro dividido entre dois momentos praticamente. Então você tem 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos, Paulo se dedica a falar sobre os privilégios da igreja. E o contexto de igreja aqui tem a ver com judeus e gentios formando um novo homem, um só corpo. Judeus e gentios. Eu não sei se você sabe, mas o abismo que existe entre esses dois tipos de pessoas é muito maior do que paulistas e cariocas. Muito maior do que baianos e sulistas, gaúchos. Embora seja muito difícil ter unidade com os gaúchos, tô brincando. Imagina, eles falam que o sul é o meu país. Mano, o carioca é tão brincalhão que chega a ser chato. O baiano não aguenta brincadeira. O baiano não. O mineiro não aguenta brincadeira. Nem o gaúcho. E a igreja é a mistura de tudo isso e muito mais. Judeus e gentios. E eu estava refletindo esses dias, o meu hiperfoco tem sido na igreja católica. Porque o Papa morreu e eu estou preocupado agora com os últimos dias. Mentira. Mas eu percebo que existe um senso de respeito e de temor com o fato de, apesar das diferenças, inúmeras diferenças, né, dentro da igreja católica, existe um tipo de respeito pelo líder da igreja, né? E existe até um tipo de... Às vezes, muitas vezes é cínico, né, esse respeito. Mas muitas vezes é por causa do coração católico das pessoas, né? E existe, de fato, uma unidade no catolicismo. Existe uma catolicidade, anota essa palavra aí, catolicidade, que nós precisamos abraçar como evangélicos. E essa catolicidade, ela tem a ver com o ensino apostólico, mas também tem a ver com a tradição da igreja. Agora fui bem católico, né? Mas existe algo na beleza da unidade da igreja. Apesar de sermos tão diferentes, tão variados, o inusitado é que Deus está gerando uma unidade. Deus está trabalhando para fortalecer essa unidade inusitada. Ainda tem a variedade denominacional. Ainda tem a diversidade doutrinária, as linhas, né, dentro do próprio protestantismo. Mas em João 17, a oração de Jesus, ela desafia todas as barreiras culturais, todas as barreiras teológicas, todas as diferenças culturais. Jesus, ele ora para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Jesus está dizendo que ele nos deu a glória que o Pai deu a ele.
E essa glória é para quê? É para tremer? Essa glória é o que? É para babar? É para cair no chão? Essa glória é para quê? Ele continua. Para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Essa é a palavra do Senhor, e o Senhor está fazendo algo. O Espírito Santo está comprometido em cumprir a oração, o pedido de Jesus. Guarda essa palavra, glória, porque a gente vai terminar com essa palavra. O meu texto, como eu disse, é Efésios, né? E eu vou ler agora, Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. É uma oração, e eu queria ler como uma oração. Se você está com ela aberta, ou se você não estiver com a Bíblia aberta, curve sua cabeça, vamos orar. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Amém. Alguns versículos acima dessa sessão que a gente leu, Paulo ele fala desse mistério que é a igreja. Paulo ele fala desse mistério que é o fato de que pela igreja eu vou ler. A mim, o menor dentre todos os santos, foi concedido a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, ele fala, agora, ou seja, esse mistério estava oculto, não havia clareza desse detalhe fundamental do plano de Deus. Mas agora ele fala, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito de Deus, irmãos, é manifestar a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais através da igreja. Jesus derrama sua alma na morte, derrama o seu sangue na cruz, para a partir dessa obra, não apenas salvar indivíduos coletivamente, mas para reunir no seu próprio corpo, para reunir duas categorias de pessoas tão diferentes. E é por isso que em Cristo não há mais diferença entre bárbaro, entre grego, entre judeu, gentio, homem e mulher, escravo ou livre. Em Cristo nós somos um. Só somos um porque estamos em Cristo. Só fazemos parte da igreja porque estamos fundamentados nessa verdade, Cristo. A igreja é bela. A obra da igreja é maravilhosa.
Jesus é aquele pedreiro que você chega na obra e parece que está uma bagunça e ele está em paz. Porque ele sabe o que ele está fazendo e ele vai te entregar a obra no prazo. Deus não se estressa com o nosso caos. O Espírito Santo está trabalhando, irmãos, para nos levar à plena unidade. Para manifestar aos principados e potestades nas regiões celestiais a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja. E aí ele começa a orar no final dessa sessão, dessa primeira parte do livro, onde ele está falando dos nossos privilégios. Ele fala, por essa causa eu dobro o meu joelho. A posição do judeu tradicional de orar era de pé. A não ser quando eram momentos de extrema necessidade e quebrantamento. A não ser quando tinha a ver com urgência. A gente vê Esdras, a gente vê Daniel, a gente vê Jesus no Getsêmani. Paulo está dizendo, tem uma urgência aqui. Agora que eu mostrei para vocês os privilégios e a graça e a grandeza de sermos igreja, nos últimos 3 capítulos, Paulo vai começar a falar sobre a vida comum, sobre as relações de autoridade e submissão, sobre marido e mulher, sobre pais e filhos, sobre a vida da própria igreja, sobre a santidade pessoal, sobre pureza, sobre obediência. Mas ele confia que essa obediência, ela só pode acontecer pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A graça para a obediência, irmãos, é pelo Espírito Santo. O poder para sermos um vem do Espírito Santo. E é por isso que ele fala, por essa razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então, que família é essa? Quantas famílias ele está falando? Uma família ou muitas famílias? Toda família recebe o nome. Então aqui tem um jogo de palavras no original, que a palavra pai é pater e família é pátria. Então provavelmente aqui ele não está falando de paternidade, mas sim de família. E não de muitas famílias. Então o John Stott vai dizer que esse acréscimo de tanto no céu quanto na terra, toda a família recebe o nome, tanto no céu quanto na terra, provavelmente indica que ele está falando dessas duas dimensões da igreja. A igreja que está ativa e militante na terra e a igreja vencedora no céu. Ele está falando de uma família. Até porque ele vai começar dizendo que há um só Deus e Pai de todos. Há um só Pai, há uma só fé, há uma só família. Ele está falando de uma só família. E quando nós falamos de paternidade, nós não estamos falando de analogia. Deus não está usando uma linguagem humana para poder comunicar com a gente. Nem tão pouco é projeção, como Freud. Porque Freud ia dizer que nós criamos a figura de Deus como pai, porque nós temos uma necessidade de paternidade. Então, não é uma analogia, como se Deus estivesse querendo comunicar com a gente, nem projeção, como se nós tivéssemos a necessidade de um pai perfeito, e por isso transformamos Deus no nosso pai. A questão aqui é derivação. Derivação. Esse pai, diante do qual Paulo dobra os joelhos, é o pai
através do qual vem toda a paternidade que existe. Só existe Pai na terra, porque Deus é eternamente Pai. Entende? Isso é derivação. Então esse é ainda a introdução da oração dele. Então eu fiz uma introdução para mostrar a multiforme sabedoria de Deus. E como Paulo está agora ciente de que não basta eles saberem das coisas grandiosas que ele falou nos primeiros 3 capítulos, mas que é importante o poder de Deus. E ele continua: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Em algumas versões está fortalecidos com poder no seu homem interior. E nós usamos essa oração muitas vezes, a maioria das vezes, num contexto individual. Nós queremos que o nosso homem interior seja fortalecido. E nós oramos por força para mais um dia de trabalho. E nós oramos por força para suportar um momento de adversidade. E não está errado orar, fazer essa oração no nosso dia a dia. Mas nós precisamos ter em mente que o contexto aqui era totalmente coletivo. Existe o seu homem interior. E existe esse novo homem que precisa ser fortalecido com poder. E ele fala: vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Aí ele continua: mas provavelmente a mesma experiência de ter o seu homem interior fortalecido é a mesma de ter Cristo habitando pela fé no seu coração. Então a gente vê na oração de Paulo como um tipo de escada que vai subindo. Ele pede força, ele pede amor, ele pede compreensão, até chegar no final ele pede plenitude. Então essas duas petições, elas caminham juntas. As duas se referem ao ponto mais íntimo do coração de um cristão. Ter o seu homem interior fortalecido com poder. E Cristo habitando no seu coração pela fé. Ora, Cristo não habita no seu coração? Será que eu preciso estar o tempo inteiro crendo para que Cristo continue habitando no meu coração? Não é isso que Paulo está falando. Aqui, quando Paulo fala de ter esse homem interior fortalecido e Cristo habitando no nosso coração pela fé, ele está falando de intensidade. Intensidade. Essa palavra aqui, habitação, existem dois verbos em habitar no grego. Um tem a ver com uma habitação temporária, habitar em tendas. Habitar, quando Paulo fala que nós habitamos temporariamente nesse tabernáculo. Um peregrino que habita numa terra. E tem uma outra palavra, que é uma palavra que se refere à habitação plena, permanente. E é essa palavra que Paulo usa aqui. É a palavra de habitação permanente. Cristo habita em nossos corações. Mas muitas vezes nós não agimos como se ele habitasse. Nós precisamos dessa intensidade, dessa consciência, dessa convicção. Fé. Fé que Cristo habita no seu coração vai fazer você andar e agir de acordo com essa realidade. É isso que Paulo está orando. Está claro isso? Ter Cristo habitando no coração pela fé.
E Paulo continua: e que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então aqui agora, Paulo vai começar a falar desse amor. E ele usa a metáfora de uma árvore e de uma construção, quando ele fala de arraigados e fundamentados em amor. Então ele usa essas duas metáforas. Então está arraigado. Uma árvore arraigada. Uma árvore onde ela tem as raízes profundas. De onde vem vida. Quando você tem as suas raízes aprofundadas no amor, vida começa a fluir de você. Poder para a obediência. Poder para amar as pessoas. Poder para viver como Jesus. Então, e o alicerce tem a ver com essa força. As duas figuras têm a ver com força, né? Uma árvore arraigada é uma árvore difícil de ser removida, né? O vento pode vir, mas ela está arraigada, ela está presa, ela está firme. Então Paulo ele compara a uma árvore e a uma casa bem edificada. E o motivo da estabilidade é o amor. É o amor. Porque as adversidades virão. Os ventos virão. E os ventos têm vindo sobre nós. Mas se estivermos arraigados e fundamentados no amor de Deus, nós vamos permanecer. Amém? É o amor de Deus. Não é o nosso próprio amor. Não é o amor nos meus moldes. Não é o amor dentro das minhas preferências. É o amor de Cristo. E alguns comentaristas vão dizer que Paulo aqui, quando ele começa a falar de largura, altura, comprimento, altura e profundidade, eles vão dizer que Paulo está simplesmente sendo poético. E eu acho que Paulo está usando de hipérbole, eles querem dizer. E eu acho que Paulo também está fazendo isso, para dizer que esse amor é muito maior do que a gente pode imaginar. E o John Stott diz algo muito interessante. A mim, porém, parece legítimo dizer que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, especialmente os judeus e os gentios, tema desses capítulos. Suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. E suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E suficientemente alto para levá-lo ao céu. Bonito, né? Esse é o amor de Deus, irmão. Não há pecado, não há abismo profundo que o Senhor não possa alcançar. Não há pecado obscuro que o Senhor não possa ir até nós. Irmãos, Ele já provou pela morte do seu próprio Filho. E é por causa disso que Paulo está orando para conhecermos a profundidade, a intensidade, a duração desse amor.
E o nosso amor humano é tão fraco. O nosso amor humano é tão caprichoso. É tão seletivo, é tão hipócrita. Paulo está dizendo, o amor de Deus é infinito. E só o poder do Espírito Santo pode nos levar a conhecer as profundezas desse amor. E outros comentaristas vão mais longe. Comentaristas antigos, o John Stott diz no comentário dele, comentaristas antigos foram ainda mais longe e viram essas dimensões ilustradas na cruz. A estaca vertical avançava para dentro da terra e apontava para o céu. E o travessão sustinha os braços de Jesus, esticados como que para convidar o mundo inteiro a dar-lhe as boas-vindas. A cruz é o sim de Deus para nós. Não dá para entender o amor de Deus sem olhar para a obra de Jesus. A obra de Jesus na cruz é a expressão visível dos sentimentos mais profundos desse Deus. Então, você quer saber o quanto Deus te ama? Olha para esse homem pendurado no madeiro. Ele deixou essa ilustração eterna para nós. E ele diz que nós não podemos conhecer isso sozinho. Todas essas dimensões desse amor são conhecidas no contexto da igreja. Ele está orando pela igreja. Paulo está orando pela igreja de Éfeso. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, quando pensamos nas orações pela igreja e nos propósitos de Deus para a igreja, nós temos uma facilidade muito grande de pensar na igreja invisível, na igreja universal. Mas Paulo está orando para uma igreja específica, com endereço, com rostos específicos, com uma liderança específica. E isso tem a ver com a importância da igreja local. Muito mais do que uma aplicação individual, nós podemos orar pela nossa comunidade, para que juntamente com todos os santos, é isso que Paulo está orando, juntamente com todos os santos, vos seja possível compreender essas dimensões. Então, nesse ponto aqui, não podemos orar para conhecer todas essas dimensões sozinhos, porque não é possível. Deus é grande, Deus é infinito e Ele planejou, Ele desenhou que essa beleza e essa profundidade e essa glória só seria experimentada através do seu corpo, que é a igreja. A plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, irmão, sinto te informar, você não é igreja. Você não é igreja. Você não é casa de Deus. Sim, o seu corpo é templo do Espírito Santo, no sentido que você deve se guardar puro. É o que Paulo está dizendo. Mas a igreja é o corpo de Cristo, a casa de Deus. Essa comunidade formada por diversidade.
Paulo acrescenta: teremos o poder de compreender essas dimensões do amor de Cristo somente com todos os santos. O cristão isolado certamente pode conhecer algo do amor de Jesus. Sua compreensão desse amor, no entanto, forçosamente estará limitada por sua experiência limitada. Precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, pretos e brancos, com toda a sua diversidade e experiências. E eu acho que esse conhecer do amor, e na Bíblia quando fala de saber, de conhecer, quase sempre está falando de experimentar. E é através da vida da igreja que nós podemos experimentar essas dimensões. Experimentar. Quando nós estamos sendo exortados na igreja, nós estamos experimentando uma dimensão do amor de Deus. Quando nós estamos sendo corrigidos, quando nós estamos sendo acolhidos, quando estão orando por nós, quando estão pregando para nós, quando estamos doentes e a igreja ora, existe uma dimensão do amor de Deus, entende? Que só pode ser experimentada no contexto coletivo da igreja. É por isso que o irmão vai se tornando anêmico espiritualmente quando ele abandona a comunhão da igreja. É por isso que a fé vai enfraquecendo. Só a leitura da Bíblia não é suficiente. Você precisa da comunhão dos irmãos. Jesus planejou que fosse assim. E interessante que ele vai dizer: para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, esse crescimento em plenitude. E plenitude é uma palavra bem característica no livro de Efésios. Assim como em Colossenses, né? Em Colossenses, Paulo diz que a plenitude de Deus habita em Cristo. Mas que em Cristo nós também chegamos à plenitude. Que plenitude é essa, né? Então, se o sentido dessa palavra plenitude é objetivo, talvez tenha a ver com a abundância de graça que Deus derrama, né? Plenitude tem a ver com essa abundância de graça, Deus derramando a sua presença sobre nós. Mas se é subjetivo, e eu acho que esse é o objetivo que ele está dizendo, tem a ver com a própria perfeição de Deus. Tem a ver com a obra santificadora, nos levando à perfeição de Cristo. Então a última é o que parece mais provável. Não no sentido objetivo, que é Deus só derramando a sua presença. Porque ele está falando de um crescimento. E o objetivo de Deus é tornar a igreja santa e gloriosa, perfeita, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Então, os estudiosos vão dizer que geralmente, quando a Bíblia está falando de plenitude, ela usa uns sufixos diferentes para poder dizer que plenitude é algo que é derramado para uma ocasião específica, ou Deus renovando a igreja. E aqui não é usado isso. Então, provavelmente, Paulo realmente está falando de perfeição.
para que a igreja seja tomada de toda a perfeição de Deus, toda a plenitude de Deus. Gente, isso precisa ferir um pouco a sua mente. Você precisa ficar pelo menos um momento desanimado com isso. E quando eu digo desanimado, eu fico pensando assim que, cara, como eu vou imaginar que pecadores tão miseráveis e tão egoístas, que estão unidos e lavados no sangue de Jesus, mesmo assim continuam pecando e muitas vezes continuam se odiando. O objetivo de Deus é tornar esse povo perfeito. Acho que desanimado, talvez é uma palavra muito mais negativa, né? Mas talvez você deva ficar curioso. Do tipo, como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas eu sei que é pela obra de Jesus. Eu sei que é pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que é juntamente com todos os santos. Eu sei que Deus se revela a nós. E é por isso que quando a gente está aqui, cantando junto, ou ouvindo a palavra junto, irmão, você não está em qualquer lugar. Você não poderia estar na sua casa vendo numa tela. Você não poderia estar cantando na sua casa, nem que você aumentasse o volume máximo e tentasse colocar um home theater e ter a experiência parecida com estar aqui dentro. Não se compara. Porque quando nós estamos juntos, estamos reunidos no nome de Jesus. E quando nós estamos juntos, reunidos no nome de Jesus, o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre. Nada se compara ao toque de um irmão e uma oração no seu ouvido. Porque é Deus transmitindo vida através do seu corpo. Essa é a beleza da igreja. E ele vai terminar agora com uma doxologia. Ele vai terminar agora declarando louvor a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. E o Carson e o Francis Fox falam o seguinte: duas maneiras pelas quais se diz ser aquela glória manifesta e o louvor declarado. Primeira é na igreja. A igreja é a esfera da operação do propósito de Deus sobre a terra. A igreja é a esfera da operação do propósito de Deus sobre a terra. E mesmo nos céus, ela terá a tarefa de proclamar a multiforme sabedoria de Deus. Nunca terá glória em si mesmo. Seu alvo é louvá-lo e glorificá-lo. A glória que nós podemos dar para Deus é a glória de Deus habitando em nós. É a presença de Deus em nós. Não vem de nós mesmos. E segundo, é em Cristo Jesus, porque é propósito de Deus, em Cristo. Cristo, o princípio. Cristo, o Salvador. Cristo, a origem da unidade. Essa perfeição, essa plenitude, essa unidade, essa vida, é porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo. Deus é tudo em todos. Findlay vai dizer o seguinte: Deus é tudo em todos. Neste tão profundo horizonte de pensamento, Cristo e os seus são vistos juntos, rendendo incessante glória a Deus. Você já prestou atenção nesse final da doxologia? Porque eu tive que procurar outros comentários, porque alguns comentários nem citam isso aqui. E para mim isso aqui foi forte. Ele fala: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, ou seja, por toda a eternidade, e para todo sempre. A Ele seja a glória em Cristo, ok.
Mas aqui ele está colocando algo nessa equação. A ele seja a glória na igreja e em Cristo. E o Francis Fulks vai dizer: a glória de Deus é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras a seu Filho eterno e sem pecado. Eu vou repetir. A glória de Deus é mais gloriosamente vista na graça de unir suas criaturas pecadoras a seu Filho eterno e sem pecado. Irmão, ao partir o pão, a gente está comendo o Evangelho. A gente está comendo, e comendo você está se tornando parte, entende? Está se tornando parte de você. Estamos sendo, dia após dia, levados a essa unidade, porque o propósito de Deus é que através da igreja Ele seja glorificado. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus pelo seu propósito eterno. Pai, eu oro para que você renove nossa esperança nessa manhã. Renove a nossa esperança no Evangelho, no teu propósito eterno. Pai, queremos cooperar com esse propósito, não queremos ser meros espectadores. Dá-nos a urgência de Paulo, que se lança de joelhos ao chão, pedindo para que essas verdades sejam experimentadas pelo teu povo. Senhor, que a igreja Convergência em Montemor experimente todas as dimensões do teu amor. Eu oro para que o nosso homem interior seja renovado, seja fortalecido com poder. Pai, eu oro para que cada membro dessa comunidade possa experimentar Cristo habitando nos corações pela fé. E que a sua glória seja vista nessa cidade através dessa igreja. Que o seu nome seja louvado entre as pessoas que nem te conhecem, através da igreja em Montemor. Pai, eu também oro pelos nossos irmãos que estão congregados nessa cidade também, para que cada comunidade experimente, Senhor, um derramamento do seu poder, que manifeste a tua beleza, a tua santidade, a tua justiça. Em nome de Jesus. Amém.